Estamos de volta, vamos continuar a nossa conversa com o deputado estadual Luciano Cartacho, do PT. Agora, deputado, o senhor está falando aí dessa possibilidade do PT permitir que João Pessoa seja decidida a disputa logo no primeiro turno. Isso, de certa forma, também prejudica uma eventual formação de bancada na Câmara de Vereadores, né? Hoje o PT só tem um vereador, que é Marcos Henriques. Pode ficar sem vereador, sem representação, na sua avaliação? Olha, o PT já chegou a ter 3 vereadores na Câmara Municipal, né? Eu mesmo participei dessa bancada na época, né? E acredito que a eleição, quando você coloca uma candidatura para representar o partido na eleição majoritária, você pode ganhar, você pode perder, isso é natural. Mas uma candidatura que tem competitividade, que tem perspectiva de vencer as eleições, isso reflete também no próprio debate, também na eleição proporcional, que é a eleição de vereadores, na construção também de uma bancada numerosa, de uma bancada maior, né? E eu sempre trabalhei com a expectativa de que o PT pudesse, nessa eleição, fazer pelo menos 3 vereadores, né? Porque a gente não pode se acostumar com um vereador na Câmara Municipal. Esse ano vão ter mais 2 vagas na Câmara Municipal, então o PT, pensando grande, agora agindo grande, com maturidade, com equilíbrio, né? Com unidade interna, para ter uma candidatura que possa também puxar essa bancada, com o voto de legenda também, que é muito importante, é uma marca do PT, seria muito importante a gente também ter essa bancada ampliada na Câmara Municipal de João Pessoa, né? Vai depender agora do cenário, o PT está numa federação com o PV e o PCdoB, né? Mas não acredito que o PT não pode se intimidar, não pode ficar com medo de enfrentar, né, os vereadores que estão no PV, que já estão com mandatos, né? Os 3 vereadores do PV estão na coligação, na federação com o PT, então é importante a gente formar uma chapa também forte na eleição proporcional com candidatos e candidatas do PT, para a gente ter uma bancada numerosa na Câmara. Mas o PV e o PCdoB aqui na capital já anunciaram apoio à reeleição de Cícero Lucena. Falta também, vamos dizer assim, mais rigor por parte da direção estadual do PT de cobrar a manutenção dessa federação? É importante isso, né? Chamar os vereadores para conversar, chamar os partidos para conversarem, né? Ter essa oportunidade de mostrar a viabilidade da candidatura do Partido dos Trabalhadores, construir essa unidade, né? Mas infelizmente isso não é novidade. Na eleição passada também, para governador, o PT teve um posicionamento, mesmo dentro da federação PV e PCdoB tiveram outro posicionamento político, né? Então eu acho que é muita coisa para ser feito no processo eleitoral, né? Isso aí é um exemplo concreto, que é cuidar da eleição de vereador na nossa capital. Então é preciso ter esse acompanhamento de perto, daí a necessidade de tomada de decisões, que eu venho dizendo isso há mais tempo, né? Teria que ter sido tomado um pouco mais cedo, né? Porque a gente tem que montar programa de governo, tem que fazer chapa de vereadores e vereadoras, né? Tem que cuidar de candidatura a vice, tem que levar o debate para a cidade de João Pessoa, uma cidade com 64 bairros, mais de 100 comunidades. Então a gente tem que chegar perto das pessoas, tem que chegar perto do povo, que é quem decide as eleições no frigir dos ovos. A gente está falando aqui de eleições municipais, mas elas são importantes também, já para formatar mais ou menos um mapa eleitoral de 2026, né? Um eventual insucesso do PT aqui na capital, que é o maior colégio eleitoral do estado, tem reflexo direto daqui a 2 anos? Olha, eu digo sempre, né, 2024 é antessala de 2026, né? Você tem aí um cenário que uma eleição, ela reflete na outra, porque a gente, infelizmente, no Brasil tem eleição a cada 2 anos, e quando não tem eleição, ainda é pré-eleitoral. Então, se fala de campanha, se fala de política, se constrói de maneira permanente tudo isso. Então, eu acredito que essas eleições têm esse papel, né, de fortalecer o partido, de fortalecer 2026 na reeleição do presidente Lula, né? Então é importante que seja levado muito a sério essas eleições municipais, principalmente nas capitais. E as capitais nordestinas mais ainda. Foi aqui onde Lula sacramentou a sua vitória presidencial, na eleição passada. Então, acho que não dá para ficar esquecendo dessa coisa de que a eleição não é só para agora, não. Ela vai refletir nas eleições do próximo ano. E também a nível de bancada, de estadual, de federal. Tudo isso tem um reflexo muito grande. Governar uma cidade como João Pessoa, a capital do estado, a maior cidade da Paraíba, do ponto de vista político, econômico, cultural, social. João Pessoa é uma referência para todo o estado da Paraíba. Então, o resultado de uma campanha aqui espalha para toda a Paraíba. E se a gestão daqui for bem avaliada, ela também impacta, né, na campanha, na próxima campanha política. Sem dúvida, sem dúvida. Uma gestão bem avaliada, ela tem um resultado muito grande
na disputa eleitoral daqui a 2 anos. E lembrar que também nesse momento, Hermes, a eleição é municipal. Isso. Claro que o debate nacional está sempre entrando na conjuntura local, mas o forte dessa eleição, eu acredito que o eleitor ele vai querer discutir saneamento básico, ele vai querer discutir mobilidade urbana, transporte público, creche, escola, UPA, PSF, espaços públicos de lazer, praças, parques, enfim, quer discutir a cidade que é onde ele vive, onde ele mora, onde a vida de fato acontece. Então eu acredito que a eleição municipal a gente tem que mesclar, né? O debate nacional ele vai vir, mas o forte da eleição municipal é o dia a dia da cidade, é a qualidade de vida de quem mora, de quem vive na nossa capital. Esse discurso de comparações, o senhor também já estava com ele pronto, né? Já estava com o discurso pronto, né? Eu acredito que seria importante para a cidade, não é? Cícero já está no 3º mandato, foi prefeito 2 vezes, agora retornou de novo, vai buscar a reeleição, né? Eu acabei de sair da prefeitura com 2 mandatos seguidos, há 4 anos atrás, então seria um debate interessante, respeitoso, um debate de ideias, de propostas, né? de resultados, que seria muito importante para a cidade de uma pessoa poder fazer essa leitura, essa avaliação, né, de qual caminho ela quer para o futuro da nossa capital. Infelizmente, o PT não está compreendendo dessa forma. O senhor disse que as prévias não seriam só os únicos critérios a definir a pré-candidaturas. Quais seriam esses outros critérios que o senhor defendia? Eu estava querendo construir esses critérios de maneira conjunta, né? A viabilidade eleitoral ela é algo importante, a imagem do candidato é outra coisa muito importante, fazer uma discussão sobre gestão, sobre capacidade de trabalho, de experiência também é outra coisa importante, mobilização com a base do partido também é outra coisa importante, enfim, agregar, unificar o partido e também setores da sociedade, ou seja, a gente teria que fazer um estudo, uma avaliação, estabelecer esses pré-requisitos que, sem dúvida alguma, seria fundamental para a escolha de um bom candidato. Pesquisas qualitativas, quantitativas? Qualitativa, exatamente, o perfil, a imagem do candidato, do pré-candidato, como é que a população enxerga, porque aí você tem uma projeção, nada é definitivo, mas você tem uma projeção tanto do candidato que você vai escolher, que o partido vai escolher, como se faz também analisando os outros pré-candidatos de outros partidos, porque, na final de contas, ninguém vai com a candidatura sozinho. Você vai enfrentar adversários, não inimigos, adversários. Então, você tem que saber o que é o ponto forte daquele adversário, qual é o ponto forte, o que é que a cidade pensa sobre cada um dos pré-candidatos e, principalmente, o sentimento do povo. O povo quer o que para essa eleição agora em João Pessoa? É um sentimento de mudança, é um sentimento de continuidade, não é? Quais são os pontos mais essenciais? A questão da saúde pública, como é que está os PSF, as UPA, as creches também, na educação. Então, você vai elegendo aqueles temas que são prioridades para a população e que claramente vai ter respaldo numa proposta bem apresentada, um programa de governo bem definido pelo partido e pela federação. Ok. Deputado Luciano Cartacho, obrigado pela entrevista. Eu aqui agradeço. Uma boa tarde a você e a todos que nos acompanharam até agora. Grande abraço.